Olá, estamos com vocês aqui em mais um Antifrágil Cast. Antes de eu apresentar hoje quem está aqui comigo, uma pessoa muito especial, eu quero fazer um convite para você que ainda não me segue no YouTube e nem nas minhas redes sociais. Priscila Rodovalho Cunha, tanto no meu canal no YouTube quanto nas redes sociais. Tem muito conteúdo lá para você ouvir e compartilhar com quem você quiser. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, ela é super conhecida nas redes sociais, que é a Karen Cardim. Tudo bem, Karen? Oi, Bispo, eu tô feliz de estar aqui. Tudo bem, gente? Karen, é um prazer estar aqui com você, né, nesse podcast, neste momento. Nós vamos bater um papo. Se sinta à vontade, como se estivesse tomando um café ali numa lanchonete bem gostosa. Okay, então vamos lá. Bom, você tem um trabalho, né, super conhecido na internet, mas eu queria, para a gente começar aqui o nosso podcast, começar batendo o nosso papo, como começou a sua caminhada com Deus, né? Qual foi o start para você se dedicar ao seu chamado? Conta um pouquinho da sua história. Eu cresci em um lar cristão, né? Toda a minha família, por parte de mãe, é cristã. Então, eu já cresci inserida no meio da igreja, no meio dos cultos. E essa paixão, essa dedicação pela igreja, eu já tenho desde pequena pela influência da família. Mas em questão de ministério, o start para mim foi o meu pai. Que o meu pai ele ainda não é cristão. E na época eu acreditava que para ganhar meu pai para Cristo, eu precisava saber muito de Bíblia, sentar ele na mesa e discutir Bíblia com ele, apresentar a Bíblia para ele. O que em muitos contextos é assim que a gente ganha alguém, mas o meu pai era diferente. Hoje, olhando para o começo, eu entendo que era uma estratégia de Deus para que eu crescesse em um lugar que ele me usaria na frente. Porque hoje eu olho para o meu pai e eu entendo, meu pai ele não crê na Bíblia, então a minha forma de evangelizar ele é com testemunho, é com a vida. Mas foi olhando para o meu pai que eu tive o start de querer aprender a falar de Jesus, de querer entender um pouco da vida com Deus para transmitir para alguém. E aí, hoje, o que eu comecei a edificar lá atrás, eu vejo Deus usando para algo que eu nem imaginava, que nem era o que eu pedia, mas é o que estava no coração dele. Mas o seu pai hoje é evangélico ou ainda não? Ainda não, ainda não. Mas já tem algumas coisas florescendo, eu já vejo algumas sementes. Mas você cresceu na igreja evangélica? Sim. Com a sua mãe? Isso, minha mãe é a mulher do círculo de oração, a mulher do coque. A revelação, essa aí, minha mãe. Do reteté. Do reteté. Que benção. Tem irmãos, Karen? Tenho um irmão mais novo, que é o meu xodó. Você é mais velha? Sou a mais velha. Entendi. Você começou um trabalho. Conta pra gente como foi esse trabalho na internet, nas redes sociais. Hoje você tem um trabalho, você ministra nas igrejas, né? Eu perguntei pra você aqui antes da gente começar, qual a igreja que você, né, se converteu, sua mãe da Assembleia, você veio de Assembleia, então você tem um ministério evangelístico. Isso. Como é que aconteceu isso? Foi da noite pro dia? Por quê? O que te deu para você querer ir para uma rede social, falar, né, com jovens? Qual foi, o que Deus colocou no seu coração? Na verdade, essa questão evangelística começou bem antes da rede social, né? Eu cresci na igreja e por causa disso tive muito envolvimento com a questão de pregadores, de cantores, de intercessão no meio do culto. E ao mesmo tempo que eu estava estudando em casa para falar da Bíblia para o meu pai, o desejo de poder falar fora também começou a crescer. E aí no decorrer dos estudos eu fui entendendo que Deus estava direcionando meu coração para isso também. Só que eu sempre fui muito tímida. Então eu ficava mais na minha, mais quietinha, até que um dia eu falei, Deus, então se o Senhor quer que eu faça isso, se isso é algo que há no seu coração para mim, me dá um sinal. Aí não foi ninguém que me chamou para pregar, foi eu que liguei pro meu primo que era pastor na época, eu falei, primo, tem culto na sua igreja hoje? Ele falou, tem. Eu falei, tem pregação? Alguém vai pregar? Aí ele, não ia ter não. Eu falei, deixa eu pregar. Aí ele deixou. Nesse dia, eu falei, Deus, então que hoje seja o sinal. Se o Senhor disser sim, eu vou. Se o Senhor disser não, eu vou tentar discernir o que é mais que o Senhor tem, qual é o outro caminho.
Aí fui, ministrei o que eu sabia, Davi e Golias, pedrinhas, funda. Eu falei, Deus, o sinal que eu quero é que alguém reconheça o Senhor. Porque esse era o desejo, é o desejo que gerou tudo, que o meu pai reconhecesse. Eu falei, então se o Senhor quer que eu continue nessa vida de ministrar na igreja, de tentar vencer essa timidez, lançar a rede, então que alguém nesse culto reconheça o Senhor. E aí ministrei sobre Davi e Golias, no final fiz o apelo. Veio uma mãe, um pai e o filho. A família aceitou Jesus. E aí de lá para cá eu entendi que era isso que Deus queria para mim. Disse um sim definitivo para esse chamado. E então, não... começou muito tempo antes de rede social, então. Sim, eu tinha... Você começou quantos anos? Isso que eu tinha 13 anos. 13 anos, que legal. Mas eu não conto muito dos 13, porque eu imitava algumas pessoas, né? Cresci no meio pentecostal, então meu sonho era pregar gritando. O receba. Mas aí lá pros 15, Deus me deu uma identidade. Deus falou que havia uma autenticidade em mim que poderia ser usada. Eu não precisava imitar ninguém, porque ele tinha algo específico para mim. Aí de lá para cá fui caminhando nos tempos, nas estações, até que chegou a estação das redes sociais, o tempo das redes sociais. E foi muito orgânico. Eu fiz porque todo mundo tinha. Falei, não, vou fazer isso aqui. Mas a gente entra e a gente descobre um lugar muito abrangente para a gente lançar as redes. Um novo terreno para a gente lançar as nossas sementes. Então eu falei, Deus, eu vou usar isso aqui para mostrar a Karen, sim. Eu olho para minhas redes sociais e eu divido assim, meu feed é de Deus. Tudo que alguém entrar e ver no meu feed não vou falar vitrine, mas acho que você vai entender o que eu quero falar. É a vista, a primeira visão, o meu feed é de Deus. Aí você vai olhar os stories, não é que não seja de Deus, é de Deus, mas também mostra a Karen. A Karen. Aqui tá a pregadora, você vai ver mensagens, ver umas fotos ministrando, mas no story vai estar a Karen com a família, a Karen com os amigos, a Karen servindo na igreja, a Karen brincando, vai ser assim. E é uma ferramenta incrível se a gente sabe usar. Sim, sim. A internet é algo que ela pode ser muito usada ao nosso favor, né? Exato. Se você não... o que eu tenho falado muito é que a internet, ela ou pode ser para o bem ou para o mal. Mas é como tudo na vida. Sim. Você usa a sua vida para abençoar outras pessoas, né? Para fazer de qualquer coisa que você faz um exemplo para estar abençoando outras pessoas. Então, isso é questão muito pessoal. E existem pessoas que usam a internet para o mal. Sim. Né, fake news, ou mesmo para trazer contenda. Fofoca gospel. Tem muito. E não é fácil isso, tem. Né? Aí isso demonstra a motivação também, né? Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, nas suas redes sociais, você tem um número né, bem elevado de pessoas que te seguem, que você influencia. Porque para mim, rede social é influência. Sim. Né? Eu não vejo a rede social para você ser famoso. Eu acho que a rede é uma consequência, você se tornar famoso, uma referência. Mas eu acho que a rede social é para você influenciar pessoas. Eu acho que é mais um canal que Deus nos deu, né, como opção. Então, por exemplo, através desse podcast aqui, do Antifrágil Cast, muitas mulheres ou famílias, homens, são alcançados. Porque eu sei que aqui eu falo de Deus de uma maneira despretensiosa. Sim. Né? E eu tenho testemunhos de fé, testemunhos aqui maravilhosos. As pessoas vêm e contam que às vezes se eu ficar pregando ali na rede social, eu não alcanço. Então, você mostra ali o seu dia a dia, você acabou de contar, compartilha, mas quem é a Karen por trás dessas redes sociais? Como é a Karen no seu dia a dia, na sua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Você é casada, você é solteira, você gosta de fazer o quê? Essa pergunta é difícil de responder, né? Tipo entrevista de emprego. Não, mas a Karen fora das redes sociais, eu tento ser filha, eu tento ser irmã, tento ser serva na minha igreja, uma boa amiga.
Não sou casada ainda, mas minha vida é bem simples, bem simples. Eu tô em uma fase que eu tô morando sozinha agora, né? Faz 1 ano e pouquinho que eu tô morando sozinha. E só pra testificar, cara, em fora das redes sociais. E eu nunca fui de cozinhar, nunca fui de limpar a casa, assim. Sim. Não, fazia o básico, o básico. Hoje, tendo a minha casa, eu entendo que a louça não se lava sozinha. Eu tenho que ir lá. Se eu não fizer a comida, não vai ter. Só que hoje eu consigo olhar com um pouco mais de maturidade. E falar, Deus, eu não tinha prazer em cozinhar, eu não gostava. Mas aí, olhando para o meu futuro, eu quero aprender a desfrutar disso. Eu quero aprender a ter prazer nisso, para quando eu casar, não se tornar um peso, não se tornar um motivo de briga, de discussão. Quero aprender a fazer da minha casa agora, na minha solteirice, um lar. Para quando eu tiver minha casa com meu marido, meus filhos, eu também saber fazer desse lugar um lar. Então, a Karen fora das redes sociais é uma Karen que está aprendendo, que está amadurecendo, está em processo. Todos nós, né? Acho que ninguém é perfeito, Sim. Acho que nós somos pessoas em constante evolução, nós erramos, Sim. né? E as pessoas olham às vezes para um título, bispa, mas eu sou a Priscila, que por trás do programa, que por trás das redes sociais, eu sou uma mulher, um ser humano, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou dona de casa. E eu tenho as nossas dificuldades, tenho que todos os dias melhorar como ser humano. Então, acho que esse é o maior desafio, né, de quem é uma influência hoje. Porque nós estamos numa sociedade em que as pessoas esperam perfeição. Exato. E não existe ninguém perfeito. Não existe. Perfeição só em Jesus. E mesmo assim, Jesus sendo perfeito, ele foi escolhido para ser crucificado em vez de Barrabás, né? Então, ele não tinha crime nenhum. Mas por quê? Para cumprir o plano de Deus. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso, mas não é fácil. Então, às vezes, a gente passa por essa situação e você já recebeu muitas críticas por alguma postagem, por algum posicionamento seu, por você se portar de alguma maneira? Se sim, como que você lida com as críticas? Você fala na questão da rede social? Ou geral, na questão da vida, tanto na rede social quanto no ministério, porque você tem os dois. Você tem o ministério nas redes sociais e também nas igrejas, né? Uma coisa completa a outra. Na questão das redes sociais, eu sempre deixei muito claro o que eu penso, as reflexões que eu penso. A galera que me segue, eu entendo que é uma galera que vê no que eu posto algo que pode alimentar elas. Então, na rede social ainda não fui cancelada, não. Não foi ainda. Só nessa época de política, né? Enfim. Mas no ministério, desde quando eu comecei até agora, teve muitos momentos de crítica, principalmente no começo, porque eu cresci numa igreja mais tradicional, um contexto mais tradicional. Era jovem e era mulher. Era um tempo em que a mulher não tinha tanto espaço. O lugar da mulher era um lugar de só é cantora ou é intercessora. Não pode estar com o microfone falando para a igreja. Sim. E por ser jovem, era muito desvalorizada, não, imatura, não sabe de nada. Já tive... Vou falar de um momento que foi um momento assim que mexeu comigo. Eu fui a uma igreja e foi do meu jeito, meu estilo. Eu sempre pergunto para poder servir as igrejas que eu vou dar melhor forma. Como é o estilo da igreja. Exato. Perfeito. Porque eu não me sinto ofendida em não ir de calça e de vestido, mas não me sinto ofendida. Eu quero servir, eu não quero gerar rebeldia e escândalo. E aí, posso ir desse jeito? Pode, vai ser tranquilo. Fui do meu jeito. Eu pastor de cabelos brancos, respeito total, honro essa galera. Mas aí ele foi apresentar as pessoas, ele perguntou quem era a pregadora. Aí eu levantei, ele me olhou de baixo para cima, de cima para baixo, falou bem assim, vamos ver se Deus usa, né? Se Deus usar, amém. Se Deus não usar, amém. Ai, meu Deus. Aí eu entrei em crise. Por dentro eu tava assim, Deus me usa só de raiva, Deus.
Então, foram momentos assim que eu tive no começo da caminhada, de que é menina, é muito nova, é mulher, não viveu nada da vida, quando na verdade a gente tem experiências individuais com Deus, a gente tem uma vida profunda na palavra, a gente sempre tem o que falar sobre Jesus. Sim. A gente vai sendo disciplinado, Sim. a gente vai sendo amadurecido, mas a gente sempre tem o que falar sobre Jesus. A pessoa mais nova em Cristo sempre tem algo para nos ensinar sobre Jesus, e a pessoa mais vivida também. Mas como você lida com crítica? Porque crítica é uma coisa que não é fácil. Eu lido melhor com crítica do que com elogio. Legal. Porque a crítica existe uma premissa, né? De, olhe quem está criticando você. Se essa pessoa construiu alguma coisa, então observe a crítica. Se não, agora elogio eu acho uma coisa mais perigosa do que a crítica. Aqueles baba-ovos, né? Sim. As pessoas estão te elogiando, não falam a verdade. E muitas vezes essas pessoas que te elogiam, elas estão por trás falando de você. É triste, né? Sim, e infelizmente nesse mundo virtual a gente Não recebe só no muito virtual, elogio viu? também. Sim, com certeza. A rede que nos eleva também é a mesma que pode jogar a gente no chão daqui a pouco. Concordo com você. E na vida eu percebi que algumas vezes os elogios eles podem ser um tapinha nas costas que na verdade é um empurrão para a nossa vaidade, um empurrão para o nosso orgulho, um empurrão para que a gente entre num lugar que não é nosso, que não deveria ser nosso. Então, tudo bem, elogios acontecem, mas que todos os elogios sempre sejam de Deus. E as críticas, eu olho com um pouco mais de atenção, porque eu estou em processo. Então, será que alguém está falando alguma coisa que pode me balizar em alguma forma? Ou eu estou saindo realmente, meu pé está um pouco mais fora aqui. Então, é o lugar que eu presto mais atenção. Eu lido melhor com crítica. E a crítica nos fortalece, né? Se você aceitar a crítica, ela vai te fortalecer. Ela vai te fazer uma mulher melhor. Sim. Hoje eu olho para a pessoa que critica, lógico, mas eu vejo a crítica como pistas de Deus. Como pistas de onde a gente precisa melhorar e de onde a gente pode melhorar. Perfeito. Seus textos nas redes sociais eles são bem reflexivos, né? Você tem algum plano de lançar algum livro? Tenho um livro que eu estou escrevendo desde quando eu nasci, eu falo. Mas é porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida que é aprendiz. Eu quero ser uma eterna aprendiz de Jesus. No final da minha vida, eu queria que alguém olhasse para mim, estivesse perto lá do meu caixão e falasse, não, essa menina foi uma aprendiz de Jesus. Então, desde lá dos 13 anos, eu escrevo algumas coisas que são processos meus, que são reflexões de Deus comigo, de mim com Deus. E tô guardando tudo. Meus amigos até falam, não vai sair nunca esse livro. É porque é a minha história, é minha biografia, é o meu processo. E eu ainda tô nele. Então, sempre parece que não tá finalizado. Só que já brigaram comigo bastante. Falaram, não, faz um volume 2 depois, mas faz, bota pra fora. E aí o ano que vem, acho que vai pra fora. Novidades, hein, gente? A Karen 1.0. Novidades. A nossa caminhada com Deus, ela é uma jornada com diversos obstáculos, né? Nós temos que lidar com tribulações, desertos, obstáculos todos os dias, né? E você já teve muitos obstáculos que a fez pensar em parar? Obstáculos em que te fez tropeçar e você precisou se levantar, assim, que foi difícil? Teve a questão de quase sair da presença de Deus no meu 3º ano do ensino médio por causa de influências. Me deixei entrar em um lugar de ser mais influenciada do que influenciar. Sim. E aí comecei a experimentar algumas coisas, a ver outros ambientes e eles brilharam para mim mais do que a Cristo naquele momento. E eu não parei de ir na igreja, mas meu coração já não estava mais lá. Eu ia só para cumprir tabela com a minha mãe, para não levar uma bronca, eu ia, mas meu coração não estava lá. E aí,
para ter o resgate, para que Deus me resgatasse desse momento, foi necessário um momento de luto, foi necessário um momento de perda que talvez com muitas pessoas não é esse o processo para um retorno, mas com outras é. Comigo foi assim, no momento do luto, Deus alinhou os meus olhos para Ele de novo. Eu tive um primeiro momento de rebeldia, quando eu perdi meu melhor amigo, meu primo, briguei com Deus, briguei demais, mas depois eu senti o Espírito Santo me colocando no colo e alinhando meu coração em um lugar de consolo. E depois desse dia eu olhei para trás, no ano que eu fiquei distante de Deus no meu coração, falei, Deus, quanto eu desperdicei, né? Eu poderia ter tido tantos momentos com o Senhor, mas a partir de hoje eu não quero mais voltar para esse lugar, eu não quero mais perder tempo como eu perdi antes. Então foi um momento que eu caí em questão de... Sim. O meu fogo diminuiu, a minha sede diminuiu. Sim. Mas também eu vi o cuidado de Deus no meu resgate. Ele não me abandonou, ele não desistiu. Sim. E quando eu percebi o sinal de que ele não tinha desistido, minha ficha caiu. Eu falei, cara, por que eu vou desistir então se ele não desistiu de mim? Então foi num momento duro, mas foi um momento que me curou demais também. E todos nós, né, podemos passar por uma situação como essa. Sim. Então, quando a gente reconhece, né, acho que o fato de a gente reconhecer e dizer que a gente precisa, né, de Deus, estar conectado com Ele cada dia mais, é isso que nos fortalece. Sim. Você acha que é possível pregar o evangelho, fazer missões, ser usado por Deus sem ter um vínculo com uma igreja local? Uma pergunta. Um momento. Essa pergunta que é polêmica. Eu gosto dessa pergunta. Eu acho que é possível, mas não deveria acontecer. Uhum. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que são usadas por Deus, mas não têm o respaldo de uma igreja local, não têm o respaldo de uma cobertura pastoral, uhum. não têm o respaldo de um corpo, sabe? De conexão com o corpo. Uhum. E isso é um lugar de muito perigo, porque a gente acaba tendo por meta do nosso ministério, do ser usado por Deus, a nossa capacidade. A gente sabe ser usado por Deus, mas ser usado não significa ser aprovado. É estar num corpo que me molda para ser aprovado, é estar num corpo que me respalda para ir em outros lugares. Então, hoje, eu até vou falar um pouco, eu saí das redes sociais esse ano, não foi nada que ninguém fez comigo. Eu senti um chamado de Deus para voltar à igreja local, porque eu estava entrando em um lugar de ativismo. Não tenho vergonha de falar isso, a gente está em processo. Sim. Eu estava entrando em um lugar de ativismo, de ir, e de certa forma, se você não tem um lugar que te repõe, uma hora você se esvazia. Uma hora você fica sem. Então, eu senti Deus me colocando nesse lugar da igreja local para alinhar meu coração de novo, guardar meu coração de novo. Porque você caminha nesse meio gospel, a gente vê muitas pessoas que têm uma voz muito alta, fora por aí, mas não tem um pé sólido, sabe? Não tem pés sólidos em uma igreja local. E a igreja local, congregar, é muito importante. A igreja é o corpo, a gente precisa fazer parte do corpo. Eu até converso com meu pastor me ensinou isso. Ele falou assim, Karen, não seja uma prótese no corpo de Cristo. Porque a prótese está lá, ela funciona, mas não tem conexão, não faz parte. E hoje, nesse ano, sendo introduzida de novo na minha igreja local, eu consegui me envolver, mas consegui me comprometer, sofrer com as dores da minha igreja, sorrir com as conquistas da minha igreja. Uma pessoa que reconhecia, uma pessoa que no culto reconhecia Jesus, a minha igreja vibrando, cara, eu tava vibrando também, porque eu não quero ser uma membro da minha igreja, uma serva da minha igreja só num culto de ceia, porque eu tenho que estar lá fazendo parte. Não, eu quero estar inserida. E isso é precioso para mim hoje. Isso é muito precioso. Meu pastor, ele tira meus carrapichos da estrada, dessa vida itinerante. Minha igreja me respalda, me cobre. Tantas vezes eu já... Dá proteção, né? Sim, tantas vezes eu já ouvi de que eu fui ministrar em alguns lugares e tinha alguém da minha igreja orando por mim.
tinha um líder da minha igreja orando por mim, meu pastor mandando mensagem falando, Karen, vai com Deus, que Deus use você. Isso não tem preço, isso não tem preço. Sim, não tem preço mesmo. E a importância, né? Eu concordo com você. As pessoas, elas são usadas por Deus, mas a nossa proteção é quando você está debaixo de uma autoridade na igreja espiritual local, né? Sim. Vários, eu estava lembrando, Fernandinho, Morada, o próprio Brunão fez isso, né? Esse ano eles ficaram um tempão sem tocar porque eles foram se dedicar à igreja local. Porque ele falou, não tem sentido a gente ir para a estrada, ser itinerante, levar o amor de Deus, se a gente também não tem espaço para ser tratado, né? Muito forte isso. Isso. Eu creio muito nisso. E nós estamos numa geração onde muitas pessoas, muito jovens, estão dizendo muito independentes, né? Eu não preciso de igreja, porque a internet ela é muito importante, a gente conecta com muitas pessoas, mas ela também dá isso, né? Não, eu me alimento por aqui, e não é a mesma coisa. Não tem como. E Karen, eu fiquei sabendo também que você tem um dom de cantar, de compor, é verdade? Quem que te disse isso? Passarinho. Não, eu canto no meu quarto e na minha igreja. Mas no meu devocional, eu sinto que meu devocional é muito mais profundo em mim quando eu leio a palavra, eu tenho o meu momento de oração, mas quando eu canto a palavra. Então, o cantar eu entendo como algo mais meu e de Deus. Eu ainda sou muito tímida nessa parte. E você tem pretensão de seguir nessa área, de cantando, compondo ou não? Eu tenho vontade de colocar para fora algumas composições que Deus me deu, mas não quero ser cantora, não. Eu quero só jogar semente. Não tenho vontade de ir nas igrejas cantando. Acho que Deus tem pessoas mais pontuais para isso. Mas algumas coisas que Ele me deu nesses momentos de devocional, eu tenho entendido que é tempo de expor, que é tempo de lançar, porque vai tocar em alguém talvez está passando pelo que eu passei, está chorando o que eu chorei, preciso ouvir alguma coisa. E uma outra pergunta, quais são seus projetos para o ano de 2023? 2023, vou voltar para as redes. Passei a galera da minha igreja falou que foi um ano sabático, né? Mas foi um ano de reedificação para mim, como igreja. Foi um ano muito importante, mas o ano que vem eu volto com gás, volto com tudo que ele falou comigo nesse ano, volto falando dos meus processos, vou postar alguns vídeos mais pontuais e não deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Temos um desafio aí para 2023. E o livro também. O livro vai sair o ano que vem. Livro, ministério, redes sociais... Em nome de Jesus, vão ter grandes novidades. Amém. Bom, Karen, um papo muito gostoso e você queria que você deixasse uma mensagem de ânimo, né? Para mulheres, aqui é um podcast de mulher, Antifrágil Cast, a gente fala da mulher antifrágil, mas também eu tenho vários homens. Deixa uma palavra final para o pessoal em casa. Eu vou falar primeiro para as meninas. Eu tenho caminhado em alguns lugares e profetizado. Nas igrejas que eu vou deixar profetizado isso aqui. Emoções equilibradas para as meninas da minha geração. Porque a gente entra em alguns lugares que o nosso coração é o nosso carrasco, as nossas emoções são as correntes dos nossos pés. Mas Deus criou você, menina, Deus criou você, mulher, para ser livre e liberta para viver com Ele. Que Deus arranque os traumas, que Deus arranque as correntes enferrujadas que pesam por tanto tempo e façam os seus pés serem velozes nele. E agora eu vou falar para os jovens, um contexto geral. A gente precisa entrar em um lugar de intencionalidade e comprometimento com as coisas de Deus. Porque um jovem comprometido, um jovem intencional é um jovem imparável. Eu ouvi, bispa, por muito tempo falando que nós éramos uma geração quebrada. Mas Deus me ensinou que a gente é uma geração quebrantada. E uma geração quebrantada é irresistível para Deus. Então, minha palavra para você é para que você se dedique a Deus. A gente não perde tempo com isso. Talvez a gente vai
precisar abrir mão de algumas coisas, alguns sacrifícios serão feitos, mas existe uma frase que eu carrego na minha vida, que é que o privilégio sempre vai ser maior do que o preço. Então vale a pena, por amor a Jesus, a gente ser intencional, a gente ser comprometido, a gente dizer não a ideologias, a gente dizer não, às vezes, a nossa própria opinião para viver a palavra de Deus, para viver a vontade de Deus. E vai ter uma recompensa, vai valer a pena. Vamos lá, geração, acredite na gente. Isso aí. Bom, gente, Karen, obrigada por ter vindo aqui, por sair lá da sua casa, dedicar seu tempo aqui, foi um papo bem legal. Nós recebemos muito, estamos sendo edificadas, e eu quero dizer para você aí de casa, que não me segue nas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha, tanto no Insta quanto no YouTube, e você compartilha esse link para amigos, parentes, pessoas que precisam se fortalecer através, né, desse bate-papo com a Karen. Tá bom? Então, obrigada, viu, Karen? Eu que agradeço, Bispa, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Compartilha muito, hein? Compartilha muito. Um beijo. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.